Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor neste dia, no livro de São Marcos, capítulo 5, versículo 21. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Vamos ler. Vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor neste dia. E, passando Jesus outra vez num barco, para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o a uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu-se seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Ele disse: para quem fadas mais o mestre? A tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe desse de comer. Então, esta é a palavra que o Senhor quer falar, já está falando conosco neste dia. É uma palavra de conhecimento. Toda a palavra do Senhor é de conhecimento, é de ensinamento. Mas essa é uma palavra que acredito que quase todo mundo conhece.
deste homem que tinha esta filha que estava morta. A Bíblia tem versões da Bíblia que fala que ela estava morta. Nesta Bíblia fala moribunda. Vamos meditar. E passando Jesus outra vez num barco, observe que a missão que Jesus fazia, ele fazia bastante missão de barco no mar. Ele fazia em terra, mas ele também fazia, então, usava bastante o barco para fazer missão, para atravessar de uma cidade para outra, de barco, né? E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Então, quando ele passou para o outro lado, juntou-se uma grande multidão, porque quando Jesus passava, grandes multidões lhe acompanhavam, porque aquelas pessoas já tinham informações, já sabiam de notícias que por onde Jesus passava, ele curava. Então, aquela multidão acompanhava Jesus. Então, já do outro lado do mar, aonde ele desceu do barco, ali uma grande multidão já estava esperando ele, já tinha informação, acredito assim, que ele ia chegar ali. E ele estava junto do mar. E eis que chegou dos principais da sinagoga um homem por nome Jairo. Esse homem, ele era um dos principais da sinagoga. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e rogando. Mas primeiro ele se prostrou aos pés de Jesus, rogando a Jesus, pedindo que curasse a filha dele, porque a filha dele estava morta, a filha dele estava moribunda, estava doente, que Jesus o ressuscitasse, porque se ela estava morta, ela precisava ressuscitar. E ali ele pedia para Jesus, rogando, com prantos, com choro, porque qual os pais que verem seus filhos doentes, em situação já de morte, que não venha chorar. Há alguns casos, né, dependendo das emoções, do controle, dependendo do que Deus queira fazer, né? Não podemos também julgar aquele que vê seus filhos doentes, sofrendo e que não choram. Ele não chora, ela não chora, ela não mostra nenhuma emoção. Não podemos também julgar assim. Mas este pai, porque eu passei por uma experiência de perda, que eu não tive alvoroço, eu não tive choro, eu não senti esta emoção à frente das pessoas. Não tinha emoção nenhuma, não esboçava emoção, eu conversava, eu servia as pessoas, como se, entre aspas, nada tivesse acontecendo. Mas dentro de mim estava dilacerado, mas não transparecia. Foi uma coisa muito forte, que eu acredito que foi o próprio Deus que fez da forma que quis fazer, que lhe aprouve fazer. Foi a forma que ele quis fazer. Então, voltando aqui para Jairo, a maioria das vezes os pais, eles choram, alvoroçam, eles reclamam, murmuram porque seus filhos estão passando por situações. E é normal chorar, gemer, dizer que está doendo, que está sofrendo por causa dos seus filhos. Só que não podemos ficar parado a reclamar, somente a murmurar, somente a chorar, somente a esbravejar, a alvoroçar com a dor. Temos que tomar atitude. Igual este homem, Jairo, ele tomou a atitude de primeiro adorar ao Senhor. Primeiro ele se prostrou aos pés de Jesus. E ao se prostrar, ele ali já estava tomando uma atitude de falar, de pedir para Jesus ressuscitar a sua filha, curar a sua filha, levantar a sua filha daquela situação. E aí aí ele diz: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Ele pediu para Jesus curasse e que desse vida a ela. Ele pediu duas coisas, né? E é isso que nós temos que fazer.
no momento da dor, da perda, da situação que está em alvoroço ou quer se alvoroçar, nós não podemos perder o foco, não podemos perder a fé, não podemos ficar parado no pranto, na dor, mas temos que tomar atitudes e avante com fé. Recorrer a quem pode recorrer, não recorrer a pessoas, porque as pessoas são limitadas, nós somos limitados, nós somos seres humanos. Às vezes até queremos ajudar, mas não temos a tamanha força, o tamanho poder que Deus tem, porque Ele é dono de todo o poder. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele que ressuscita. E neste dia o Senhor está dizendo isso para nós. Ele quer ressuscitar os nossos sonhos, Ele quer ressuscitar os nossos projetos, Ele quer ressuscitar, refazer aquilo que foi quebrado. Mas temos que tomar uma postura, uma atitude diante de Deus, para que Ele lá do alto nos veja e entenda que estamos confiando, crendo, acreditando que Deus, que Ele é a solução para nós, que nós não estamos crendo em pessoas, em coisas, mas nele. E isso agrada ao coração de Jesus. Quer agradar ao coração de Jesus? Tenha fé. Porque a Bíblia diz para nós que sem fé é impossível agradar ao Senhor Jesus. Então é através da nossa fé que nós recebemos força, vigor, recebemos a cura, a libertação, recebemos até mesmo a cura e a libertação dos nossos filhos, parentes e familiares que estão em situação. Talvez esteja mortos espiritualmente. Talvez o seu casamento esteja morto espiritualmente, sentimentalmente também. E Jesus ressuscita, Jesus traz vida ao seu casamento, aos seus filhos. Jesus concede livramento, concede vitória. É o que Jesus está falando. Vamos continuar? E foi com ele e seguia uma grande multidão, e que o apertava. Então uma grande multidão ali estava seguindo Jesus, estava apertando Jesus. Acredito eu que andando de passos curtos, passos pequenos, porque não podia andar muito, porque tinha muitas pessoas ali seguindo ele, o caminho, juntamente com Jesus. De repente, naquele meio da multidão, olha o que acontece. Uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ela viu a multidão, então acredito eu que ela pensou, vou entrar no meio daquela multidão, porque ali ninguém vai me ver. Porque nós sabemos, como diz aqui, vamos ler aqui para a confirmação dessa palavra, no livro de Levítico, parando aqui um minutinho, no livro de Levítico, capítulo 15, no versículo 19 diz: mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Que forte, né? E tudo aquilo sobre o que ela deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos, se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias, e daí por diante. Então a Bíblia fala que naquele tempo, as mulheres que sofriam dessa situação de fluxo de sangue, de hemorragia, de situações da forma que a Bíblia está expressando, que era uma hemorragia, no qual ela estava há 12 anos carregando aquele fardo de dor, de constrangimento.
Imagina só, ela não podia ser ajudada por alguém. Naquele tempo, as mulheres que sofriam dessa situação, elas eram afastadas das suas casas, do aconchego das suas casas. Observe que uma coisa é a pessoa adoecer e ficar no aconchego da sua casa, ali sendo tratada por seus familiares, no qual já serviu tanto, serviu muito, e de repente ali ela não poder fazer parte daquilo e ninguém poder o ajudar. Imagina aí. Imagina que um fluxo de sangue menstrual de uma mulher, no máximo 3 dias, 4 dias. Há mulheres que eu conheço que já se incomodam, se passar de 3 dias, começa a reclamar, porque já está incomodada com aquilo. E na verdade é um incômodo, mas é a saúde da mulher. Temos que entender também que isso é saudável. Toda mulher que ainda tem o fluxo sanguíneo, agradeça a Deus, porque é saúde. A mulher que está ainda tendo seu fluxo mensalmente, isto é saudável. Mas no caso daquela mulher, não era saudável, porque já era 12 anos. A Bíblia fala bem claro, era 12 anos. 12 anos que ela sofria daquela situação. Que triste. 12 anos que ela não podia estar com a sua família. Ela não podia comer uma alimentação quentinha na sua casa. Alguém não podia lavar as suas roupas, ela mesma que tinha que se esforçar. Sabemos que, todos nós entendemos que uma pessoa que tem um fluxo contínuo de hemorragia, ela tem fraquezas, ela tem sudoreses, ela tem dores no corpo, porque não é normal um ser humano passar por essa situação. Mas ela viveu esta situação durante 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha procurado médicos, ela já tinha procurado recursos médicos, tinha gastado todos os seus valores para obter ajuda, para obter a cura, e não teve cura, perdeu tudo que tinha e não foi curada, e ficou abandonada, à mercê, com certeza às escondidas, porque quando alguém viam, corriam. Acredito eu que naquele tempo, como as pessoas eram muito rudes, deveriam jogar pedras, fazer alguma coisa, falando palavras erradas contra ela, palavras de maldição, ela já estando naquela situação, correndo como bicho, se escondendo como bicho. Então foi uma situação muito deplorável, uma situação muito triste que ela viveu. Mas ela, quando viu Jesus, isso foi muito além do que estamos falando. Tenha certeza disso, que o sofrimento foi muito além, a dor. Imagina também a autoestima desta mulher. Imagina, acredito eu que ela ficou com depressão, ela se sentiu excluída, se sentiu anojada. Ela mesma deveria sentir nojo dela, do mau cheiro, da situação que ela não podia estar no meio das pessoas, eram as escondidas. Ninguém podia ajudar ela. Então, de todas as formas, essa mulher sofreu. De todas as formas, ela sofreu desprezo, dor, tristeza, decepção, desamparo, muitas coisas ela sofreu. E possa ser que neste momento eu esteja falando com pessoas que estejam passando a mesma situação. Talvez a sua situação não seja uma hemorragia, mas que esteja passando por desprezo, por dor, por destrato, por desamparo, por desamor, por desacato. Preste atenção, Jesus está falando conosco neste dia. Deus está falando conosco. Qual seja a situação, rompa a multidão dos obstáculos, a multidão do medo, a multidão da falta de respeito, a multidão do descontrole, a multidão da depressão, a multidão das coisas que tentam impedir-te ou nos impedir de chegarmos a Jesus, de tocarmos no Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele quer que nós tocamos nele com a nossa fé. Então ela chegou
e que havia padecido muito com muitos médicos, olha aqui, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Toda ela procurava ajuda e cada vez mais ela ficava pior. Isso foi perdurando ano a ano até 12 anos. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na orla dos seus vestidos. Imagina uma multidão seguindo, então ela veio de mansinho ali. Eu não acredito que ela entrou em pé. Eu não acredito, porque ela é ser vista, porque além do mais que ela não poderia ser vista, ela deveria ter um mau cheiro, um cheiro ruim. As roupas deveriam estar sujas, porque ela estava abandonada. Ela estava à mercê daquela situação. E ela entrou por trás da multidão, acredito eu, que curvada, baixinha ali, se abaixando para que ninguém percebesse. Andando ali, acredito, bem curvada. Acredito eu que deveria estar bem incomodada ali pela multidão que estava ali, andando juntamente ali, seguindo Jesus. Mas ali a primeira coisa que ela fez foi tocar na orla dos vestidos de Jesus. Por isso que eu acredito que ela estava curvada, ela não estava em pé, ereta, ela estava curvada ali, abaixada, prostrada, já se humilhando para o Senhor Jesus, já tocando o coração de Jesus, com a fé. E Jesus, porque ela dizia para si, porque se tão somente tocar nos vestidos de Jesus, na orla dos vestidos de Jesus, eu sararei. Ela acreditava que se ela tocasse ao menos na orla dos seus vestidos, ela iria ser curada. E logo e tão somente tocar nos vestidos de Jesus, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Assim que ela tocou nos vestidos de Jesus, tocou na orla dos vestidos de Jesus, ela foi curada. Entenda que tocar nas orlas dos vestidos de Jesus é se humilhar, é ter um coração quebrantado, é entender que não é na força do braço que resolve as coisas, mesmo que esteja doendo, mesmo que você procure um médico, se por acaso for situação de dor, de enfermidade, primeiro procure Jesus. Primeiro confie no poder de Jesus, não confie na força do seu braço, não confie no seu dinheiro que irá comprar medicações. Tem pessoas que recebem medicações caríssimas que vêm até de outros países, confia exatamente naquilo e deixa de confiar no Senhor. Primeiro temos que confiar no Senhor. Primeiro buscar o reino de Deus, como a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se primeiro nós buscarmos o reino dos céus, Deus vai guiar, Deus vai mostrar o que você vai fazer. Se for para Jesus curar milagrosamente, Ele cura, porque o poder está nas mãos dele. Se for para Ele enviar ao médico, Ele vai instruir, porque primeiro você buscou ao Senhor Jesus. Primeiro você tocou nas orlas de Jesus. Primeiro você colocou a sua fé em Jesus. Não na medicação, não no seu dinheiro, não no seu plano de saúde, que é bom demais, é plano X, tal. Não, assim não é assim que Deus quer. Ele quer que primeiro nós coloquemos a nossa fé nele. Confiar no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como montes de Sião, que não se abalam, mas que ficam firme, permanece firme para sempre. Independente da circunstância, qual é a sua situação neste momento? Se a sua situação é uma enfermidade aos olhos incurável, Jesus cura, porque Ele faz o impossível para Deus. Ele cura. Se por acaso a sua situação é depressão, já buscou o psicólogo, já foi ao psiquiatra, já toma medicação e a medicação não está agindo, Jesus é a solução. Se por acaso a sua situação é sentimental, é o seu casamento que está destruído, está havendo situações estranhas no meio do seu casamento, situações que só você conhece,
Jesus pode restituir o seu casamento, pode restituir a sua vida. Se a sua situação é financeira, Jesus abre portas, abre caminho, mas não deixa você perecer. Ele não deixa você passar necessidade do pão. Ele vai te dar todos os dias. É crer, confiar no Senhor Jesus. É o que Ele quer que nós toquemos o coração dEle através da nossa humilhação, se humilhando para Jesus, tocando nas orlas dos vestidos de Jesus, tocando no coração de Jesus. É isso que Ele quer que nós façamos. Então, continuando. E logo lhe secou. Assim que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, o sangue estancou. Ela sentiu automaticamente a cura da sua enfermidade. Eu acredito que ali não foi só a enfermidade da hemorragia, mas o coração dela, a mente dela, tudo ali Jesus já fez de uma forma tremenda, porque ela se humilhou, ela desceu, ela rompeu a multidão, ela rompeu os obstáculos. Vai ver que ela esperou durante esses 12 anos essa situação porque talvez não tivesse entendido, ou talvez estivesse a olhar: se eu me humilhar, se eu for buscar a Jesus, o que vão dizer de mim? E Jesus, como as mulheres daquele tempo, elas eram amaldiçoadas, elas eram, tudo que ela tocasse, não podia tocar em nada, tudo que tocasse era amaldiçoado. Vai ver que ela pensou também que para ela não tivesse mais jeito. Mas ela rompeu a multidão do orgulho, da soberba, do eu, do engano, daquilo que estava enganando ela, do orgulho, achando que não tinha mais jeito, que estava do jeito que estava, tinha que continuar. Aí até que ela entendeu que ela tinha que romper a multidão, e ela rompeu a multidão e tocou nos vestidos de Jesus. E logo lhe secou, e sentiu-se do seu corpo estar curada daquele mal. Imediatamente. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão. Mais ou menos assim Jesus deve ter feito. Quem tocou nas orlas dos meus vestidos? Quem tocou nos meus vestidos? Como Jesus fez aquela pergunta no meio da multidão, se a multidão estava apertando ele ali, apertando ele de um lado para o outro, como vai perguntar? Ele perguntou porque ele sabia, porque ele viu, ele sabia que aquela mulher ia estar naquele dia, naquele momento. Deus sabia, ele sabia, e com certeza eu acredito que naquele mesmo momento o próprio Deus falou dentro do coração dele: a minha serva, foi a minha serva que foi curada através do poder que está em ti, do poder que está em mim. Deus testificando com Jesus naquele momento, que os dois são um só. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz-lhes: quem me tocou? Os discípulos responderam assim para Jesus. E ele olhava ao redor para ver que isto fizera, olhando de um lado para o outro, procurando quem era a pessoa, mas ele estava vendo. Então a mulher que sabia, ele queria que ela tomasse a atitude de falar, de confessar, de proclamar o que Deus tinha feito ali naquele momento através da sua fé. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ali ela abriu o coração. Ali ela deve ter falado todos os detalhes para Jesus de 12 anos de sofrimento, que 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 meses, nem 12 semanas, 12 anos, imagina aí, 365 dias vezes 12, é muito tempo para quem sabe matemática, já tem os cálculos prontos aí. Deus, e para Deus nada é impossível, e Deus ali, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, a tua fé te salvou, e é o que Deus diz para ti hoje. A tua fé, mulher que está ouvindo, te salvou, a tua fé salvou a tua vida.
Através da tua fé salvou o teu filho. Através da tua fé salva o teu casamento. Salva a tua família. Seja qual situação for, Jesus salva. Jesus livra, Jesus cura. Ele continua sendo o mesmo. Ele não operou só naquele tempo, ele continua operando todos os dias. E ele está operando agora. Eu sinto virtude dos céus descendo sobre este momento. Sinta a presença de Deus através do poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se lavada, limpa, perdoado, transformado, curado em nome de Jesus Cristo, porque Jesus cura, Jesus liberta, esse Jesus verdadeiro. Aí ele disse, vai em paz e ser curada do teu mal. É o que ele disse para nós neste dia, vai em paz e ser curada do teu mal. Creia em mim e ser curado do teu mal, vai em paz. É o que Jesus diz neste momento, glórias a Deus, aleluia. Estando ele ainda falando, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera, Jairo, volta, porque Jairo estava nessa multidão. Jairo estava levando Jesus, ali seguindo Jesus para levar Jesus até a casa dele. Aí apareceu a mulher com fluxo de sangue, aí dizendo, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fades mais o mestre? Enquanto Jairo ainda estava falando ali com Jesus, estava naquele meio, as pessoas disseram para ele, para quem fadas o mestre, se tua filha já está morta? Para de clamar, porque tua filha já está morta, não tem mais jeito. E assim, muitas das vezes, nós ouvimos das pessoas, para de pedir porque não tem mais jeito, para de clamar pelo teu casamento porque não tem mais jeito, teu casamento já não tem mais jeito, não tem mais solução. Essa doença não tem cura. Já andou nos médicos, já foi para tanta situação, não tem mais cura. O teu filho não tem mais solução, já está perdido. De repente é uma situação de drogas, de vícios. Não, já está há muitos anos que fulano usa vícios, usa tipos de drogas e não tem mais jeito. Mas para Jesus tem. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que pega essas coisas complicadas e descomplica. E depois ele diz porque ele complicou. Para mostrar o poder dele. Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele continua curando. Para mostrar que ele continua transformando vidas. Vai ver que seus sonhos morreram. E alguém olha para você e diz, este sonho nunca vai dar certo. Você não tem capacidade para tal. Você já está velha ou você já está velho. Para que sonhar? Não, mas não é assim. Seus sonhos estão tendo vidas neste momento na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus está trazendo vida para ti, trazendo vida para teus sonhos, trazendo vida para teu casamento, trazendo vida para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Este Deus, ele ressuscita os sonhos, ele ressuscita os mortos, aquilo que está morto, Jesus traz vida e vida com abundância. Jesus traz vida. Observe que tudo é pela fé. Se tivermos fé, alcançaremos vitória em nome de Jesus Cristo. Alcançaremos vitória porque Deus, ele é Deus, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, fala sobre 12, versículo 2, fala sobre, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Observe que Jesus suportou todas as afrontas por nós. Ele suportou a dor da cruz do Calvário por nós. Ele suportou tudo para que nós hoje tivéssemos o gozo, tivéssemos a cura, tivéssemos a libertação através da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não agradamos ao Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus, Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Em Efésios 2, versículo 8. Portanto,
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Isso é dom de Deus em nós. De nós mesmos não fazemos nada disso. De nós mesmos nós não curamos nem a nós mesmos, mas é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos traz, que ilumina a nossa mente para termos essa fé. Através de nós nos quebrantarmos, nós nos humilharmos na sua presença, através da fé. Sem fé, lembre-se, não agradamos ao Senhor. Queremos agradar ao Senhor com a nossa fé. Temos que agradar ao Senhor com a nossa fé. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ouvido que alguém estava dizendo para que Jairo parasse de clamar porque a filha dele estava morta, olha o que Jesus disse: não temas, crê somente. É o que Jesus fala. Não tenha medo. Seja qual situação que você esteja passando, não tenha medo. Creia no poder de Deus. Creia que Ele é a solução para a sua vida. Creia que Ele te cura, que Ele te transforma, que Ele liberta, que Ele salva a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É o que Deus diz neste dia. Confie no Senhor. Então Jesus disse para ele naquele momento: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro. Naquele momento, mais uma observação que me chama muita atenção. Naquele momento, Jesus não permitiu que a multidão seguisse a ele até a casa de Jairo. Ele escolheu somente Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então, há situações que não é todas as pessoas que vão estar conosco. Há situações que a multidão não pode nos acompanhar. Há situações que não devemos falar daquilo que Jesus fez em nós para todo mundo. Então temos que ter esse discernimento. E também há situações, se por acaso formos chamados em uma casa para orar, nós não podemos ir com multidões, nem multidões de pessoas, nem multidões de mágoas, de ressentimento, de dores no coração, na alma, que impeça o trabalhar de Deus ali. Então a multidão tem que ficar lá fora. O orgulho, o ego, o desprazer, o descontentamento, as coisas que não são agradáveis, para que Jesus possa operar ali naquele local. Então as multidões têm que ficar lá fora. Multidões até mesmo de pessoas que não estão ali ligadas verdadeiramente, que não vêm estar ali naquele momento da oração a murmurar, impedindo o trabalhar do Senhor. Tem que ser aquelas pessoas que estão com fé, que crê que Jesus vai fazer aquilo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. As pessoas estavam chorando porque aquela menina estava morta. Estavam pranteando, que é normal de uma perda, de uma dor nessas situações. E entrando, disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? Em outras palavras, por que não crê em mim em vez de escandalizar? Em vez de chorar, em vez de reclamar, por que não crê em mim? Mais ou menos isso que Deus quis dizer. Não é mais ou menos, retiro essa palavra. Eu creio que é isso que Deus quis dizer. Não existe mais ou menos aqui na palavra do Senhor. Perdão. Porque a menina não está morta. Foi o que Jesus disse, ela dorme. Foi o que Jesus disse. E riram de Jesus enquanto Jesus fala isso, querendo dizer que quem és tu? Quem é ele para dizer que ela não está morta, se nós estamos aqui há muito tempo, alvoroçando, chorando, gemendo, sentindo dor, porque a filha, essa menina já morreu, achando que Jesus estava falando coisa com coisa. E riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, Jesus pediu que saísse, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, só o pai, a mãe e os que ele levou com ele. E entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. É o que Deus diz para ti, mulher, nesse dia. Levanta-te. A você que está doente, enfermo, levanta-te através do poder da palavra de Deus. É que Ele diz hoje, neste dia. Levanta-te. Crê somente, levanta-te. Levanta, filho, que está nessa situação de droga, de vício. Levanta em nome de Jesus, porque é o que Deus diz para ti neste momento. Glória, santo, eu sinto Deus neste momento. Oh, Espírito de Deus, aleluia, que palavra linda, Senhor, neste dia. Glória ao nome de Jesus Cristo. É o que Deus diz: tem jeito para teu filho, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua família, tem jeito para ti, tem jeito.
Se crê e confiar no Senhor. Confie no Senhor. É o que Deus disse para aquela menina, Talita cumi. Deus chama teu nome neste momento. Ouça Deus chamar o teu nome, te levanta. Levanta em nome de Jesus Cristo. E logo a menina se levantou e andava, começou a andar. E pois já tinha 12 anos, era uma menina adolescente. Começou a andar e assombraram-se com grande espanto, ficaram assustados, pasmo, aquela menina estava morta e de repente ela levanta e anda e começa a andar e falar e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Observe que nem tudo podemos contar de imediato, temos que saber a quem contar. Primeiro temos que nos fortalecer, recebemos o nosso milagre, deixar criar raiz, fortalecer para depois sair contando a quem precisa ouvir. Observe, e para que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Primeiro ela foi alimentada. Primeiro nós temos que nos alimentar, nos revestir de Deus. Quando Deus nos curar, quando Deus nos abençoar, abrir uma porta, quando Deus abrir caminho, quando Deus fazer alguma coisa, um milagre em nossas vidas, recebemos. Aí vamos nos fortalecer em jejum e oração, em consagração, para que possamos sair contando os feitos de Jesus. Primeiro nos fortalecer, limpar tudo dentro, para que quando as pessoas venham a ouvir, porque existem murmuradores, existem aqueles que não crê, existem aqueles que crê e ainda murmuram, e aqueles que não crê, acha que só você recebe bênção. Tem pessoas que pensam assim, só ela é curada, só ele é curado, só ele abre porta, só para ela abre porta, só ela recebe uma bênção financeira, só ele recebe. As pessoas ficam assim, eles sabem que Jesus pode, mas eles ficam a murmurar. Então, para que nós venhamos ter o suporte espiritual e vencer essas desavenças pós-milagre, temos que estar alimentados espiritualmente. E se por acaso for físico, tem que estar alimentado espiritualmente, fisicamente e psicologicamente. Temos que estar com nossa mente boa para receber as críticas, sabermos receber sem estar respondendo a qualquer coisa, porque não vale a pena. Creia no Senhor Jesus neste dia. Jesus falou contigo, falou comigo, falou conosco neste dia. Confie no Senhor. Tome posse da vitória, da cura, da restauração, da libertação da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome de Jesus, através do poder da palavra de Deus. Esta é a palavra que liberta. Continue lendo essa palavra liberta, essa palavra que transforma. Aqui estão os feitos de Jesus, aqui está a transformação que Jesus faz em nossas vidas, aqui está os milagres de Jesus que Jesus operou naquele tempo e continua operando. Aqui está a verdadeira doutrina dos céus, está aqui na Bíblia Sagrada, a doutrina que nos exorta, que nos constrange, que nos corrige, está aqui na Bíblia Sagrada. Compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal. Quando você visualizar, curta, para que o YouTube entenda que as palavras que estão sendo saídas neste momento não são palavras de constrangimento, não são palavras que vão afetar a mente e as pessoas, são palavras que liberta, que transforma, palavra de ajuda, palavra do céu, palavra de libertação. E o YouTube precisa entender isso, que quando você visualiza e curte, é que está sendo benéfico para quem ouvir. Aí ele continua mandando na plataforma. Então se inscreva e ative o sininho, para que todas as vezes que for postado um vídeo aqui, você venha ser avisado pelo próprio YouTube. Seja feliz neste dia, hoje e sempre, na presença do Senhor Jesus. A você que ainda não serve a Jesus, aceite a Jesus, para que Ele continue trabalhando na sua vida. A você que está afastado, venha de volta para os caminhos de Jesus, Ele te chama de braços abertos. A você que está fraco, Jesus te fortalece. Creia que Jesus neste dia aqui está trazendo vida e vida com abundância, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus.